Olá pessoal, vamos a mais uma aula de processo de fabricação 2. Essa é a aula de número 5. Nós estamos falando do assunto metalurgia do pó, sobre técnicas alternativas de prensagem e sinterização. Vou só colocar o ponteiro aqui. Bom, na aula de hoje, aula de número 5, nós vamos falar sobre prensagem isostática. Caso o aluno queira estudar um pouco mais a fundo esse material, eles vão encontrar no livro Introdução aos Processos de Fabricação, do autor de sobrenome Groover. Bom, então falando sobre prensagem isostática. Uma característica desse tipo de prensagem nós vamos estar falando aqui futuramente, tá? Eu vou mostrar até algumas figuras, tá? Mas uma característica das prensagens que nós estudamos nas aulas 2 e 3 são as convencionais. Como que é a prensagem convencional? Você faz uma pressão num compactado e essa pressão ela é uniaxial. Então, como que seria isso? Aqui nós temos esse exemplo de prensagem convencional. Você tem geralmente um punção superior, um punção inferior. No centro aqui você tem a matriz e o material que vai ser adicionado aqui nessa cavidade. Quando o punção superior ele se desloca em relação ao punção interno inferior para fazer a prensagem no centro, tá? Se a gente visse, se nós pudéssemos ver esse conjunto em corte, nós teríamos esse tipo de visualização, né? O material compactado aqui no centro, tá em cinza, mas as pressões viriam de cima para baixo, de baixo para cima, e tudo isso está pressionado num eixo só. Como é um único eixo que a pressão é feita, então nós temos uma pressão uniaxial, um único eixo. E aí o produto é gerado, no caso, uma pequena engrenagem, tá? Só que esse tipo de pressão, que é feito em um único eixo, ele tem algumas limitações, tá? Principalmente na geometria da peça. Aqui nós estamos vendo a pecinha engrenagem sendo produzida. Para esse tipo de geometria, você não vai ter tantos problemas, tá? Mas nós vamos ver lá na frente, tem muitos problemas aí de angulação, tipo de chanfro da peça, que vão atrapalhar no final a produção da peça por metalurgia do pó, utilizando principalmente a prensagem como essa que nós mostramos, né, que é a convencional, tá? A prensagem por um único eixo. Mas qual que é o problema de você fazer um tipo de prensagem num único eixo, né? Quando você pressiona num único eixo, o compactado ou os pós metálicos eles tendem a escoar para as laterais. Tá? Só que quando isso acontece, você não tem nenhuma força contrária, a não ser as paredes aqui da matriz, né, que vão entrar em contato com o pó metálico se deslocando no eixo horizontal, né? Então eles vão escoar com certa facilidade em direções perpendiculares à pressão que é feita na máquina, que é essa pressão vertical. Então isso é um problema para o funcionamento da máquina. Apesar disso, todos os processos aí, a maioria deles, os convencionais, são utilizados por pressão uniaxial. Então, se a gente fosse pensar em consequências desse tipo de processo, essa prensagem uniaxial ela teria variações na densidade da peça final, tá? Quando é finalizada a prensagem. Essas variações de densidade, elas existem, são reais. E aí você poderia se perguntar, mas então
por que eles utilizam ainda esse tipo de máquina? E será que é possível ter um outro tipo de máquina que aproveite esse deslocamento horizontal do particulado, né, para as laterais, e eu possa fazer uma força contrária para que isso não aconteça só no eixo vertical? Não, é possível. Então, como é possível, né? Nós temos aqui, por exemplo, essa máquina, que é uma máquina que faz prensagem isostática. A gente vai ver que existe uma força lateral, tá, que é feita para compensar esse espalhamento do compactado ao longo das horizontais aqui. Bom, aqui nós temos uma figurinha que é uma sequência de compactação de uma matriz que é uniaxial. Então, primeiramente aqui o início do ciclo, né? Você tem o carro que desloca o compactado e joga ele dentro desse espaço da matriz. Então o compactado é colocado aqui, aí o carro sai, aí vem os punções, tá? O punção aqui só o de cima que está se deslocando, né? Ó. Tá vendo? A parte de baixo fica fixa, né? Então a punção vem da parte de cima, compacta, deixa a peça compacta bonitinha, e aí vem o extrator, que é a parte de baixo aqui, ó, e empurra a peça produzida e a peça sai produzida aqui. Mas isso é o processo convencional que a gente usa a matriz uniaxial, né? Para a prensagem isostática, a gente já vai alterar esse tipo de configuração da máquina. A máquina, para a pressão isostática, o que ela vai conter? Primeiro que ela vai conter um recipiente, que é um recipiente pressurizado. Ele vai ter uma pressão característica dele, que é colocada na própria máquina. Tá? Então nós vamos ter uma pressão aqui dentro desse recipiente. Nós vamos ter aqui um núcleo sólido, que é esse pino, beleza? Que ele vai se deslocar vertical. Temos aqui o molde de borracha, que é esse molde aqui dessa configuração sinuosa. E temos aqui a carga, que são os pós metálicos, tá? Então, na pressão isostática, a gente pode quebrar a palavra aqui, ó. Iso é igual, tá? Você sempre, se a gente for ao pé da letra, né, o que significa o iso, então ele significa igual, tá? E estática tem a ver com pressão. Então, a pressão ela vai ser aplicada em todas as direções, tanto de cima para baixo, quanto das laterais para o centro, tá bom? Vão ser pressionadas contra quem? Tá? Contra o pó metálico que vai entrar na cavidade, que é na figura aqui. Vocês estão vendo, os pós metálicos estão representados por esses pontinhos e o fundo em azul. Beleza? Então, o que contém o pó metálico aqui é esse molde de borracha, que a gente vai chamar ele de molde flexível. Beleza? E o que empurra esse molde de borracha? É uma pressão hidráulica. Então tem um fluido aqui dentro, ó, nesse espaço vazio, vai ter um fluido, tá, que vai empurrar a borracha para empurrar o pó metálico e realizar no final de tudo a compactação. Beleza? Então essa é a prensagem isostática. Bom, a prensagem isostática, a gente pode dividir esse tipo de prensagem em duas alternativas, tá? A primeira é uma prensagem isostática a frio e a segunda isostática a quente. Beleza? Nós vamos dividir em duas partes aí e verificar a característica de cada uma. Enquanto a gente não faz essa divisão, a gente vai para essa figura 10, 11 aqui, do livro do Introdução ao Processo de Fabricação, tá? Desse autor. Todo esse material é daquele livro lá, tá? Então, comprem o livro ou acessem pela biblioteca digital da FATEC. Então, temos aqui, ó, a prensagem isostática a frio, essa máquina.
Então, primeiro os pós eles são colocados no molde, nesse molde flexível aqui que a gente está vendo de borracha. Segundo, a pressão é feita uma pressão hidrostática. Então, você usa um fluido que tem recebe uma certa pressão, e esse fluido vai pressionar as paredes da borracha contra o compactado. Beleza? Depois que o compactado recebe toda a pressão necessária para ter a forma final da peça, a pressão é reduzida e aí a peça vai ser extraída. Então a peça extraída seria essa daqui, que nós estamos vendo na figura 3. Então esse seria o processo de prensagem isostática. Tá bom? Nós ainda não dividimos os dois tipos de prensagem, nem a frio nem a quente. Bom, a prensagem isostática do tipo a frio, ela vai realizar uma compactação à temperatura ambiente. Por isso o nome pressão isostática a frio. Temperatura em que é feito a temperatura ambiente. O molde. Que tipo de material é feito o molde? Tá? Que tipo de material é feito o molde? O molde ele é feito de borracha, pessoal. Ele é feito de borracha. Um outro nome que é dado para borracha, tá? Um nome mais científico aí seria o elastômero. É a mesma coisa que borracha. Então, esse molde é feito de borracha ou elastômero. Beleza? O que vai aqui dentro, que tipo de fluido vai aqui dentro nessa cavidade que vai ser usado para fornecer a pressão hidrostática? Você pode usar então água ou pode usar óleo para fornecer esse tipo de pressão hidrostática contra a parede de borracha, beleza? E quais são as vantagens da pressão isostática a frio? Então vamos lá. Uma das vantagens é exatamente por você ter essa pressão por todos os lados do compactado, a densidade do compactado e da peça final vai ser mais uniforme. Beleza? As ferramentas que são utilizadas nesse processo, elas são menos dispendiosas, vamos dizer assim, dão menos gastos em relação à próxima prensagem que a gente vai falar, né? E você utiliza também a aplicação desse tipo de maquinário, né, para produções menores, tá? Em relação à precisão, se a gente analisar a precisão dimensional desse tipo de processo, ela tem uma precisão um pouco inferior à precisão de outros tipos de processos, tá? Por quê? Porque nós temos aqui um molde que é feito de borracha. É difícil controlar a precisão de um molde de borracha, beleza? Então a dimensão aqui é um pouco inferior aos outros processos. Já a prensagem isostática quente, tá? Ela leva esse nome porque a temperatura e a pressão aplicada nesse tipo de compactado é elevada, beleza? Bom, qual é o tipo de fluido que é usado aqui para causar pressão sobre o molde? Então você vai usar ou gás, ou um gás do tipo argônio ou hélio, tá? Esses dois aqui. Então vão ser os tipos de fluido de pressão. Que molde que é utilizado aqui para fazer o contato com o compactado? O molde é um molde do tipo chapa metálica. Ele tem que ser de chapa metálica porque as temperaturas e pressões, conforme a gente falou nesse início aqui do slide, elas são elevadas, então tem que ser elevado também. Esse é um processo relativamente caro, tá? Por isso que esse processo é utilizado em aplicações aeroespaciais, da indústria aeroespacial. Beleza? Bom, as peças, em relação às peças que são produzidas nesse tipo de prensagem. É um processo que obtém como resultado da densidade das peças finais, são bem elevadas as densidades, tá?
Então a porosidade é bem próxima a zero, ok? Então praticamente você tem a ligação entre as partículas muito elevada, o que torna a resistência mecânica bastante alta para esse tipo de peça produzida, ok? Aqui nós temos 4 figurinhas retiradas desse material aqui, de tecnologia metalúrgica, né, do curso de graduação em mecânica da UFRJ. Então você vai ver aqui a parte externa da nossa máquina, que vai conter o fluido, que vai causar a pressão hidrostática sobre o compactado, né, sobre o molde de borracha, e depois sobre o compactado que está aqui dentro. Beleza? Então você vai ver as etapas. Primeiro entra o pó, aí o pó ele é fechado nessa cavidade, as pressões são feitas em todos os lugares, tá? Horizontal, vertical, aí o pó é compactado e a peça é extraída da máquina. Então essa é a prensagem isostática. Ok, pessoal, então essa primeira parte a gente viu um tipo de prensagem alternativa, tá? Dos processos que a gente havia visto, os processos convencionais, que eram uniaxiais. Então essa primeira parte a gente cumpriu o objetivo, e agora a gente vai para a parte de moldagem de pós por injeção. Esse é um outro tipo de processo, tá? Dentro da metalurgia do pó, só que a gente usa a injeção para chegar no objetivo final. Então a moldagem por injeção ela é bastante usual e está diretamente relacionada à indústria de plásticos. Como a gente sabe, a gente usa o processo de injeção para a produção de plásticos, né? É muito comum nessa indústria. Mas aqui também você pode estar utilizando para a moldagem de peças metálicas. Então, o mesmo processo de injeção a gente vai usar para a fabricação de peças de pós metálicos. Mas isso tem uma variação e você pode utilizar essa variação em processos cerâmicos, ok? Mas você tem uma diferença que para processos do tipo cerâmico, por exemplo, a matéria-prima, que é polimérica, ela vai conter um teor de material particulado entre 50% a 85% em volume. Uma diferença do cerâmico para o metálico. Bom, então, se a gente utilizar a metalurgia, o processo de injeção para a metalurgia do pó, tá? O termo utilizado como é a metalurgia do pó, né? A gente vai ter moldagem por injeção metálica, que é o nome do processo relacionado à metalurgia do pó. Bom, como que começa o processo, né? Processo de moldagem de pós por injeção. Então, primeiro, os pós metálicos, temos aqui os pós metálicos, eles vão ser misturados a um ligante apropriado. Poderia ser um tipo de um ligante orgânico. Então, os dois são misturados, tá? Então, eles são colocados aqui num misturador, tá? Isso aqui é misturado, ok? E aí, você coloca isso numa estrutura, tá? Que essa estrutura, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa massa de pó metálico ligante e vai transformar essa estrutura em grânulos, tá? Seriam pequenas partezinhas, como se fossem grãos de arroz, tá? Mas um pouco maiores, tá? Mas eles vão ser formados grânulos. A gente chama isso de pellets, tá? Na injeção por plásticos, os pellets são muito comuns. Então você tem pellets aí do tamanho de uma unha, tá? De um dedo pequeno aí, e eles são utilizados, vendidos em sacas, tá? E essas sacas são colocadas no estoque até que sejam utilizadas para injeção do plástico e derretimento. Mas aqui nós temos esse maquinário, que é um funil, e um misturador, e ao mesmo tempo ele vai deixando o particular, a massa, né, no formato de grânulo, que a gente chama de pellet, para ser utilizado posteriormente. Então daqui, ó, tá, os pellets vão para um outro processo,
Beleza? Vamos para um outro processo que a gente vai ver ali na frente. Então, até aqui foi apenas uma mistura e formação dos pellets. Ok. Depois, saindo aqui da parte dos pellets, nós vamos trazer os pellets para uma máquina que ela, no centro dela, como vocês estão vendo aqui, ó, vai ter uma rosca, tá? Como se fosse uma rosca que faz furações essas de poços de petróleo, poços de poços de perfuração de água, tal, essas coisas. É uma rosca, tá, pessoal? Então poderia fazer uma furação, mas no caso aqui, a função dela é causar pressão no pellet que vai entrar aqui, tá, e empurrar ele para frente. Então aqui dentro ela vai fornecer pressão, essa rosca, mas empurrar ele para frente. Essas duas coisas. Em alguns casos, como no caso de injeção por plástico, normalmente esse tipo de fuso aqui, ele tem resistências elétricas externas. Isso causa aquecimento do material, né? E aí o derretimento. Pela figura, eu não sei dizer se essas resistências estão aqui, tá? Mas se você poderia aplicar resistências aqui para causar o derretimento disso e ao mesmo tempo, com a rosca aqui no centro, causar pressão e empurrar ela para frente. Com tudo isso, chegando aqui, pessoal, os pellets são derretidos, chegam aqui com alta pressão e aí são afunilados, tá? Passando por um orifício com diâmetro bem reduzido, né? Até sair por esse ponto e aqui você tem o molde. Só que no molde você tem uma matriz que pressiona, tá? Isso aqui vira uma pequena cavidade, ó. Tá? Você tem uma matriz externa e uma interna. Isso aqui pressionado e o fluido é inserido dentro. Então você tem uma matriz fechada, né? E aí ele vai tomar o formato do molde, da matriz e do molde, né? Que estão pressionando aí o volume que é colocado aqui dentro. Beleza? Então, ó, os pellets vão ser aquecidos à temperatura de moldagem. Então, provavelmente aqui a gente vai ter resistências elétricas, tá? São injetados na cavidade do molde. Esse aqui é a cavidade do molde está aqui, né? E depois que a injeção é totalmente feita aqui dentro na cavidade do molde, a peça ela é extraída, ela é resfriada, e aí você pode levar a peça para um outro processo que a gente vai ver aqui embaixo, tá? Ok? Então, essa segunda etapa aqui, pessoal, tem a ver com a parte de injeção propriamente dita, que dá um nome ao tipo de processo, e a injeção na cavidade. Bom, tendo a peça pronta, que é essa partezinha aqui, ó, nós vamos levar ela para um outro processo, que é remoção do ligante. Remoção do ligante. Lembre-se que aqui, ó, foi adicionado o ligante, tá, para formar os pellets. Então, você precisa remover ele do processo depois. Então, é aplicado aqui um tipo de solvente e também levado para um processo de calor, tá, para retirada do ligante. Aí no processo número 5, a peça vai ser sinterizada, conforme a gente está vendo aqui. E aí, caso haja necessidade, na última etapa, você pode aplicar uma operação secundária, mas caso isso seja realmente necessário. Tá? Então, esse é o processo por moldagem por injeção. Tá? É um processo bem complexo em relação ao que nós já vimos anteriormente. Bom, dos ligantes que a gente viu dentro do processo de moldagem por injeção, quais seriam as funções desses ligantes? Então, eles vão proporcionar uma característica da matéria, né, da peça, com características de escoamento adequadas durante a moldagem. E também fazer com que os pós fiquem juntos, unidos, né, até o processo de sinterização. Então, os 5 tipos básicos de ligantes que podem ser utilizados nesse tipo de moldagem são polímeros, e aqui eu vou fazer um adendo, pessoal, para plástico, tá?
nós temos dois tipos de plásticos, que são os termofixos e os termoplásticos. Cada um se caracteriza de acordo com o aquecimento que você faz no plástico, tá bom? Então, você pode ter polímeros termofixos e polímeros termoplásticos. Para termoplástico, a gente tem o exemplo, é o polietileno. Para polímero termofixo, a gente tem um tipo de fenólico. Mas você pode também ter um tipo de ligante como água, ou algum tipo de gel, ou ainda material inorgânico. Esses 5 tipos, tá? Então, isso aqui seria a parte de moldagem de pós por injeção. A parte mais difícil aqui do processo realmente o processo em si, descrever o processo em si, mas quando você for estudar, é bom você observar a figurinha e ir acompanhando a sequência aqui, aí fica fácil de você entender o processo. Tá? Estudar um processo sem uma figura para entender é muito mais complicado, então compensa você estudar com o texto e a figurinha ao lado, tá, pessoal? Para facilitar aí a compreensão e o estudo. Laminação de pós, tá? Os pós eles podem ser conformados. Antes de começar aqui, a laminação de pós é um outro tipo de processo de moldagem. Então, até agora a gente viu a prensagem isostática, a moldagem por injeção e agora a laminação. Então, vamos à laminação de pós. Então, os pós eles podem ser conformados, tá, em uma operação de laminação para formar tiras metálicas, beleza? O processo é, em geral, projetado para ser realizado em forma contínua ou semicontínua. Os pós metálicos eles vão ser compactados entre rolos, tá? Conforme a gente está vendo aqui nessa figurinha, temos os rolos, beleza? Os rolos aqui e aqui. E eles vão formar o que a gente chama de tira verde. Lá no processo de metalurgia do pó, por métodos convencionais, a gente tinha o compactado verde. Aqui, como a gente vai ter a formação de uma tira do compactado com os grãos metálicos, né, vai formar uma tira, e essa tira não foi sinterizada ainda, então a gente chama ela de tira verde. Bom, essa tira verde ela vai alimentar um forno de sinterização. Então, aqui a gente está vendo um funil, que vai ser o carregamento dos pós metálicos. É feito aqui, tá? Então, você traz os pós aqui, descarrega, e aí os rolos de compactação que vão estar girando vão começar a compactar esses pós metálicos, e isso, nesse caso aqui, por gravidade, né, a tira vai caindo, ela vai ter uma certa direção e velocidade, e vai entrar num forno de sinterização, conforme a gente está vendo aqui. No forno de sinterização, a resistência dela vai aumentar, resistência mecânica, né? E aí ela vai passar por um outro tipo de laminador. Tá? Esse laminador, a laminação aqui ela é feita a frio, tá? Não a quente, é feita a frio. E aí ela vai ser, depois de ser laminada a frio, ela vai ser ressinterizada. Esse processo, pessoal, ele é um dos únicos que a gente viu, tá? Entre todos os processos, que a gente tem duas sinterizações, tá? A primeira e temos a segunda aqui. Também é um processo, é o único que a gente viu que utiliza-se rolos, tá? De compactação, e também um dos únicos que faz um tipo de laminação a frio. No final você tem uma tira acabada, tá? Como produto final. Ok? Então esse seria o processo de laminação de pós. Ok? Bom, aqui nós temos, então a gente fecha a parte de moldagem, tá? De processo. Eu vou deixar para vocês, enviar um material para vocês sobre a parte de extrusão de pós, então ela vai ficar como parte de leitura, tá? Depois vocês podem estar fazendo a leitura aí
no material que foi enviado de aula para vocês. E a gente vai focar aqui na parte de materiais e produtos para metalurgia no pó, tá? Então, vamos continuar aí. Então, as matérias-primas para o processamento por metalurgia do pó, elas são geralmente mais caras, comparado a processos de fabricação convencionais. Por quê? Tá? Nesse processo de metalurgia do pó, você tem uma inserção no processo de mais energia, uma energia adicional, tá? Para você transformar o processo, as peças finais, né, de pó metálico em peças metálicas. Beleza? Então, pessoal, esse tipo de processo de metalurgia do pó ele é uma maneira muito mais competitiva no campo em que é aplicado, tá? Em vista disso, a gente pode classificar os pós metálicos em dois tipos, tá? Então, pós metálicos elementares e pós metálicos pré-ligados. Então, são dois tipos de pós metálicos. Primeiro, a gente vai ver os pós elementares, tá? Bom, os pós elementares, eles são formados por pós de metal puro. Então, por exemplo, aqui eu desenhei essa figurinha. Imagina que nós tivéssemos um volume V, e esse volume V contém os pós de metal puro. Então, a gente estaria enxergando, tá, vários tipos de pós aí, todos conectados dentro desse volume. Os pós elementares, eles são utilizados em aplicações em que a alta pureza ela é importante nesse tipo de material. Então, vamos dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, o ferro puro, ele pode ser utilizado quando as suas propriedades, que são magnéticas, são importantes. Exemplo de pó elementar mais comum, então a gente tem o ferro, temos o alumínio e temos o cobre. Esses três tipos aí. Os pós elementares, eles podem ser misturados com outros pó metálicos? Eles podem, tá? Então, isso é possível. Então, a gente tem uma figurinha aqui que mostra o pó de metal puro sendo misturado com outros tipos de pós metálicos. Então, isso é possível, tá? Mas eles são utilizados, essa mistura é utilizada onde? Tá? Você pode utilizar essa mistura para a produção de ligas metálicas especiais. Exemplo de liga metálica especial são os aços ferramenta. Os aços ferramenta. A característica principal desses aços ferramenta, eles são muito resistentes, tá? Então, na prensagem, eles se deformam em relação a outros tipos de metais, né? Eles se deformam não tão facilmente, tá? E aí a gente tem, além dos pós elementares, né, os pré-ligados, tá? Então, os pós pré-ligados a gente tem, são utilizados para as ligas que não podem ser formuladas pela mistura de pós elementares, então são os opostos dos elementares, tá? Exemplos são os inoxidáveis. Quais tipos, né? Ligas de cobre, aço inoxidável e aço rápido, tá? E alguns dos componentes que são fabricados por metalurgia do pó, tá? A gente tem engrenagem, rolamento, roda dentada, fixadores de contato elétrico, ferramentas de corte, peça de máquinas diversas, tá? Quando produzidas em grande quantidade, no tipo engrenagem metálica, rolamento, eles são em especial bem adaptados à metalurgia do pó. Por quê? Por que isso, né? A geometria ela é definida principalmente em duas dimensões, de modo que a peça tem uma superfície de topo e uma superfície de forma. Então, a superfície de topo, por exemplo, seria essa parte da engrenagem. A superfície de forma seria essa parte lateral aqui, ó. Beleza? Da engrenagem. E outra razão é que existe a necessidade de porosidade no material.
Porque dentro, por exemplo, de um material como esse, de uma peça de engrenagem, ela precisa ser, às vezes, autolubrificante. A porosidade ajuda a peça a armazenar óleo, por exemplo, e funcionar como um reservatório autolubrificante. Ok, considerações do projeto na metalurgia do pó. A gente tem, pessoal, a Metal Powder Industries Federation, que é a MPIF, tá? Ela vai definir 4 classes de projetos de peças na metalurgia do pó. Isso por nível de dificuldade da prensagem que é feita, no caso a convencional. E aí, esse sistema que foi criado, né, ele indica algumas limitações nas formas obtidas por esse tipo de prensagem. Vocês podem encontrar aí nesse site, tá, da MPIF, tá? Vocês conseguem acessar o site, lá tem várias indicações, tem introdução à metalurgia do pó, tem fontes, eventos, publicações, notícias, até carreira, tá? Se você quiser se cadastrar para fazer parte de alguma carreira, você gosta dessa área, você pode estar fazendo, você pode se registrar como parte do site, tá? Nesse site aqui. Então tem tudo relacionado à metalurgia do pó, ok? Então isso daqui é muito útil para quem trabalha na área, tá? Então se você entrar aqui, clicar, por exemplo, num desses itens do menu, você vai entrar aqui na parte de processos, etc, etc, etc. Tá? Então eu recomendo que vocês entrem 1 hora aí no site e conheçam mais sobre o assunto, já que a gente viu bastante coisa de metalurgia do pó. Beleza? Bom, aqui nós temos algumas classes de peças segundo a classificação do MPIF, tá? Em relação à geometria que pode ser produzida da peça por metalurgia do pó. Então, o sistema de classificação do MPIF dá algumas orientações sobre a geometria das peças que vão se adequar às prensagens para a metalurgia do pó. Beleza? Então, a geometria da peça ela tem que permitir a ejeção do molde após a prensagem. Então, você vai fazer uma peça e no final você vai ejetar a peça do molde. Só que você não consegue fazer isso exatamente por causa da geometria da peça. Era bom você saber sobre isso de antemão. E é isso que para isso que servem as orientações desse órgão aqui que a gente mostrou para vocês. Ó. Eles fornecem essas indicações. Então, no caso das peças formadas da metalurgia do pó, a peça deve ter os lados verticais ou quase verticais, pessoal. Então aqui, por exemplo, ó, ok, essa peça ok. A C, vamos analisar a C, né? Segundo a classificação do MPIF, tá? A classe 1, que seria essa, é uma geometria simples e fina. Então ela pode ser prensada em uma única direção. A classe 2, que é essa letra B, a geometria é simples, mas é um pouco mais espessa. Mas também ela consegue ser extraída do molde tranquilamente. A classe 3, tá? Que seria o item C, são 2 níveis de espessura, ó. Então um nível e outro nível. E elas são prensadas a partir de 2 direções. A classe 4 são múltiplos níveis de espessura, tá? Prensadas a partir de 2 direções, com controles separados para cada nível. Mas você consegue extrair uma peça dessa depois que ela é produzida. Então são exemplos de peças que podem ser produzidas, tá? Agora, quando você chega, por exemplo, numa situação como essa daqui, que você tem rebaixo lateral, ó, no item B, tá? Você tem um rebaixo aqui. Aqui você vai ter um problema para extrair a peça e provavelmente ou a peça acaba trincando, ou alguma coisa não sai como esperado, tá? Então, o que você faz? Você evita situações como essa. Você não procura não
fazer rebaixos. O que você pode fazer é criar uma peça inteira, só com esse formato aqui, sem o rebaixo. Para fazer o rebaixo, você faz uma operação secundária. Com essa operação secundária, você evita esse tipo de situação. O mesmo furo lateral, pessoal, também não é desejado. Então, o que você faz é, cria essa peça com o furo central, o furo lateral você faz uma operação secundária. Aqui, também nós temos geometrias permitidas nas peças, tá? Então, furo vertical você pode estar fazendo, furo vertical com degrau você pode estar fazendo, e rebaixo na direção vertical você pode estar fazendo. É diferente desse tipo de rebaixo aqui na direção horizontal. Esse não deve. Esse aqui é possível, tá? Nesse caso, o tipo de rebaixo ele não vai interferir na ejeção da peça. Beleza? Então você pode estar fazendo uma peça como essa. Furo vertical não transversal, né? Podem não ser circulares ou redondos, tá? Pode ser quadrado, são outros tipos de furos que você pode usar na peça. Em relação a roscas, né? As roscas elas não podem ser fabricadas na prensagem de metalurgia do pó. Então, são as operações secundárias que a gente viu anteriormente. A metalurgia do pó ela é única em sua capacidade de fabricar peças, né, com nível controlado de porosidade. Então, a porosidade tem que ser até 50% do volume. E a metalurgia do pó pode ser usada para fabricar peças de metais e de ligas incomuns, de materiais difíceis, né, que não sejam impossíveis de serem produzidos em outros meios. Ok, em relação a chanfros nas peças obtidas por metalurgia do pó, o que a gente pode falar sobre isso, né? Então, por exemplo, chanfros e raios, que são esses exemplos aqui, chanfros e raios, tá? Vão poder ser realizados na peça. Porém, existem algumas regras que precisam ser observadas, né? Então, a letrinha A aqui, chanfro desse tipo, pessoal, ele é não recomendado, tá? Então, você tem que evitar chanfros agudos. Aqui não tem 45 graus, tá? Você sempre precisa buscar fazer chanfros com 45 graus na produção da peça. Ângulos maiores, tá? São preferíveis para a rigidez do punção, tá? Por exemplo, aqui, esse ângulo aqui, ele deve ter, sei lá, 20 graus, 25. Então, você vai preferir ângulos de 45 graus, tá? Você prefere também pequenos raios laterais. Então, aqui você não vai deixar um canto vivo, você vai fazer um raio lateral, para evitar trincas, tá? Ok? Aqui também, raio externo, tá? Você vai fazer um raio externo curvado aqui, tá? Aqui também, curvado. Raios de canto externos apresentam dificuldades, tá? Porque o punção é frágil nas quinas, tá? Então aqui, por exemplo, esse raio ele é muito longo, tá? Então você não é recomendado, tá? Então os raios eles têm que ser menores, tá? Então esse exemplo aqui é um raio menor, raios muito longos, dificuldades, porque a punção é frágil nas quinas, tá? Se você tiver problema com raio externo, então você pode fazer uma combinação entre raio e chanfro, que é esse caso aqui. O cara combinou chanfro com raio, tá? Então você evita esse caso aqui, beleza? Espessura da parede, tá? Então, por exemplo, qual que é a espessura mínima da parede recomendada para uma peça? Então você tem aqui 2 furos e a peça. A peça vista superior e a peça vista no corte transversal. Então veja, entre furos, tá? Entre furos, então tem um furo e outro furo. Entre o furo, essa partezinha aqui, você tem uma espessura mínima que você deve obedecer, tá? Ou entre furo e uma parede, tá vendo? Você tem uma espessura mínima a obedecer. Entre um furo e uma parede externa, tá? Por exemplo, essa daqui, né,
que eu citei, você tem que ter aí 1,5 milímetros de espessura ou 0,060 polegadas. Recomendação aí da MPIF, tá? Então, uma recomendação que a gente tem. Bom, e aqui para finalizar, só um processo final de metalurgia do pó, ok? Que a gente falou anteriormente. Então, as referências do nosso texto aqui são todas relacionadas à introdução aos processos de fabricação do autor Groover. E eu recomendo que vocês ou comprem o livro ou vocês acessem nas assinaturas que a FATEC ou outra universidade tem com vocês aí para acessar o livro, tá? Ok, pessoal? Então, essa é o final da nossa aula. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Até a próxima.